Localizei. Então é isso, Priscila, vamos lá, porque já estamos às 7h30 da noite, olha assim, e eu quero chamar agora uma pessoa muito especial, que, inspirada em seus avós e pais, na verdade, ela foi inspirada pelos seus avós e pais, e que família essa mulher tem, que sobrenome poderoso, né? Ela decidiu desempenhar uma missão muito especial, contribuir com a educação brasileira, sempre fundamentada no equilíbrio entre qualificação, conhecimento e atualização científica, a própria capacitação continuada e a prática pedagógica criativa que privilegia o protagonismo dos alunos. Ela tem inúmeras publicações, muita prática em sala de aula, participação em vários livros. Essa professora Lucília Panicer, porque é uma queridíssima, ela é chamada de Vovusca, agora não lembro mais, Lucília, tem que me ajudar. Joguei um monte de perguntas para a Lucília já. Ela é CEO da prática do conhecimento, é palestrante nacional e internacional, ela é doutora em engenharia e gestão do conhecimento, é mestre em engenharia da produção de mídia e conhecimento, especialista em psicopedagogia, especialista em linguística, bacharel em letras, foi professora de inglês, começou a carreira dela, na verdade, de aula de inglês no Instituto Cultural Brasil, Estados Unidos, está comemorando com a gente 56 anos de magistério. É membro de várias sociedades, aqui assim, ela tem um currículo enorme, mas se ficar lendo o currículo dela, vai vencer o tempo, e eu vou ficar lendo o currículo dela. Afinal de contas, eu enrolei todo esse tempo, porque, na verdade, para deixar ela ali linda, maravilhosa, a gente ficar curtindo ela, e agora eu tenho que compartilhar com vocês a grande professora, doutora Lucília. Tudo bom, Lucília? Graças a Deus, tudo jóia, Renato. Custamos, mas conseguimos, né? Há quanto tempo? Porque quando eu convidei a Lucília há muito tempo para estar com a gente, ela tinha feito uma cirurgia e estava com um problema, né, que deixou ela impossibilitada, e ela vai poder contar para nós a questão, e demorou para você estar com a gente aqui, hein, Lucília? Ué, a fratura foi em janeiro. Olha, gente, desde janeiro que nós estamos aí puxando. A fratura foi em Eu não sabia que janeiro. vai ser janeiro, no começo do ano, Lucília. Não Mas é? que bom que você está com a gente aqui, e eu adorei o tema que você optou, na verdade, sobre o que o professor precisa aprender para ser professor, antes de ser professor. Eu acho que você vai nos inspirar aí com as tuas 5 décadas e pouco de magistério, tua história para contar, tua família, teu pai, tua vida. Eu acho que você tem muito. Eu estou louco aqui para ficar te assistindo, não quero falar mais, acho que o pessoal já não aguenta mais me ver aqui, mas eu preciso rapidamente, é claro, cumprimentar o Gustavo e a Mariana, que eu ainda não te cumprimentei, porque eu entrei aqui. Tudo bem, Gustavo e Mariana, Mariana e Gustavo. Priscila, vamos deixar, e aí eu estou aqui no chatzinho, Lucília, agora a noite é sua. Tá bom? Fica aí Obrigada, Renato. Muito obrigada. Eu adorei a escada aí, eu adoro escada, tá bonito de ver já. Minha escada para o céu. Nos leva para o céu, então. Estamos aí. Renato, primeiro que tudo, sem dúvida, eu preciso agradecer muito a vocês em função desse convite tão amável, tão agradável. Realmente eu estou te devendo isso desde janeiro, por motivos de saúde eu não consegui, mas tenho participado de todos os seus programas, estou aí sempre inscrita, já estou inscrita para o ABC da Educação Híbrida, porque esse é o segredo do professor, não é? Não parar no tempo. Hoje, como vocês sabem, eu estou comemorando 56 anos de magistério, mas não posso parar no tempo de jeito nenhum. Então, estamos com 56 anos de magistério, porém atualizada. Priscila, compartilha para mim minha tela dos slides. Ah, tá, joia. Obrigada. Sem dúvida, gente, a opção desse texto, desse título de aprendizagens significativas, foi muito feliz. Então, isso duplica o motivo de ser tão bom estar aqui com vocês. Mais importante do que qualquer titulação dessas que o Renato mencionou, sem dúvida,
é o fato de que eu sou professora, com todas as letras maiúsculas, gente, e com orgulho imenso dessa profissão. Temos nossas dificuldades, mas eu vou contar para vocês uma coisa. Se eu tivesse que recomeçar, recomeçaria, só sabendo mais, e certamente por isso, deixando meus alunos mais preparados e mais felizes. Por isso é que eu dei o nome a essa apresentação de reflexões sobre o que eu gostaria de ter aprendido antes de ser professora. A nossa formação universitária para docência trabalha muita teoria e se esquece muito de prática. Muitas vezes a gente repete filosofia da educação, história da educação, sociologia da educação, como isso devia ser interdisciplinar, um grupo só apenas, né? E acaba gastando tempo que deveria estar sendo dedicado, por exemplo, às metodologias ativas, à formação em como lidar com tecnologia e essa coisa toda. Então, aqui vocês vão ter um sumário de coisas que eu aprendi depois que eu já estava dentro de sala de aula e que teria me dado muita ajuda se tivesse vindo na minha formação profissional, que foi o curso de magistério. Comecei minha vida acadêmica de docente como alfabetizadora e de lá para cá trabalho até em cursos de pós-graduação, mas todas essas coisas que eu vou mencionar para vocês hoje estarão ligadas à educação básica e educação superior. Elas são válidas para toda amplitude educacional nossa, tá? Olha, o nosso alvo é duplo. Um deles é relembrar um pouquinho do que é a aprendizagem significativa, do Ausubel, e o outro é contribuir para a atualização profissional dos colegas. Ensinando? Não. Ninguém ensina nada a ninguém. Mas compartilhando saberes para que vocês construam o seu conhecimento, tornando uma aprendizagem significativa e, quem sabe, transformando o processo de ensino, em vez de ensino para o aluno, ensino para chegarmos à aprendizagem. Nos tempos atuais, muitas mudanças, né, gente? Não estamos nem mais no tempo de ou é isto ou é aquilo. As chances são para isto e aquilo. E se nós pensarmos bem, temos vivido alterações por décadas. Essas alterações todas não têm melhor ou pior. Tem, acima de tudo, a ideia de que mudou e nós devemos nos acostumar às mudanças, nos adaptando a elas e fazendo um novo viver. Chegamos na era da informação, na sociedade do conhecimento, onde não existe mais lugar para esse tipo de sala de aula. Estamos num mundo digital. Nada mais de aluno atrás do outro, ou para não distrair. Vamos, então, olhar para a nuca do da frente, porque olhar nos olhos ou nas expressões faciais pode chamar a atenção, não é mesmo? Infelizmente, temos repetido no mundo digital certas práticas que remontam lá atrás, em plena Revolução Industrial na Inglaterra. Portanto, o meu convite para vocês é darem realmente uma reviravolta nesse tipo de metodologia, nesse tipo de distribuição de carteiras, etc.,
e partirem com todo afinco para a aprendizagem significativa. O conceito veio lá de 1963, então não é uma teoria nova, mas são novos olhares para uma teoria muito espetacular. Eu vou convidar vocês, como vocês vão ter acesso ao vídeo, o que vai acontecer é o seguinte: algumas coisas maiores, eu não vou, obviamente, ler tudo isso para vocês, mas vou convidá-los a buscarem esse artigo, Aprendizagem Significativa, uma breve descrição do conceito, que faz parte de um material do MEC no portal da BNCC. Vão lá e vocês vão perceber que, em resumo, a aprendizagem significativa é aquela em que os conhecimentos ou as informações dos alunos previamente recebidos ou construídos virão para a escola e aqui serão transformados em novos conhecimentos. Portanto, toda vez que eu relaciono o meu conteúdo com o que o aluno já sabe, ou que pelo menos deveria saber, e nesse caso vai ser ajustado, vai ser adaptado, nós estamos trabalhando com a aprendizagem significativa. Lá no tempo de Da Vinci, nós tínhamos este retrato. Novos tempos, novas práticas. É exatamente por isso, gente, que eu me adaptei aos novos tempos para poder fazer essas novas práticas. Então, eu tenho WhatsApp, eu tenho meu e-mail, eu até criei um canal do YouTube com as minhas palestras e outros aconselhamentos, e aqui eu vou fazer um parêntese. Vou aproveitar o espaço do Renato Casagrande e pedir para vocês que estão me assistindo hoje se inscreverem lá no Professora Lucília Panicê, doutora. Não só tem material disponível, como haverá mais, e eu vou confessar para vocês, eu tenho por volta de 500 seguidores desde fevereiro, quando eu abri. Eu gostaria muito de chegar a 1000 correndo para poder usar a própria plataforma no celular para fazer outras lives. Conto com vocês, hein? Instagram está aí, Facebook também. Eu deixei para colocar bem em destaque todos esses elementos que fazem parte da minha adaptação às novas práticas, para que vocês tenham acesso e consigam entrar em contato comigo para nós trocarmos figurinhas por aí afora. Muito bem, nos tempos das novas práticas, nós temos que nos fazer uma pergunta muito séria. O que é preciso aprender para viver no mundo que ainda não sabemos como será? Que conteúdo seria esse? Eu diria que não seria nem um conteúdo. Seria trabalhar ações que sejam significativas para a vida em sociedade. A empatia, o trabalho em equipe, a administração de tempo, a comunicação clara, as boas relações humanas, a assertividade, que tem gente por aí que confunde com acerto. Acerto é o certo e errado. Assertividade é aquela postura de não ficar em cima do muro. Sim é sim, não é não. E, claro, baseado em argumentos científicos e sérios. Precisamos trabalhar com a inteligência emocional, com a tomada de decisões, criatividade, motivação, negociação, manejo e solução de conflitos e adaptabilidade. Tudo isso faz um conjunto de elementos cotidianos. Esses são os elementos que nós precisamos trabalhar, sem dúvida, durante as nossas aulas, sejam elas presenciais, online ou nos dois ambientes.
Precisamos também ajudar os nossos alunos a desenvolverem um raciocínio e um espírito crítico para poderem interpretar o volume de informações que recebem e, claro, seguirem os caminhos corretos. Agora, se nós ensinarmos hoje aos alunos que estão na nossa sala de aula, da mesma forma como eu fazia no passado, o que nós estaremos fazendo é roubando o futuro desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes. Portanto, vamos pensar no seguinte: pedagogia da transmissão, aquela que o nosso amigo Paulo Freire chamava de pedagogia bancária, né? Educação bancária, do blá, 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 já era. Agora precisamos de metodologias ativas para serem usadas como ferramentas de aprendizagem. Seja que tipo de metodologia ativa for, e no ABC da educação híbrida nós teremos opção até de discutir cada uma, vamos pensar bem no seguinte: o mais importante é que em todas elas o aluno está envolvido no processo, fazendo o seu saber. Então, a obediência cega, a passividade, a memorização, usei um termo chique para não falar decoreba, mas é isso mesmo, decorar para fazer uma prova e tirar nota alta como alvo, isso já era, não cabe mais na educação atual. Hoje é essencial que nas aulas exista participação com direito a questionamento. Lembrando que questionar não é ficar fazendo pergunta à toa, não. Questionar é realmente refletir sobre um elemento e dar o start para uma discussão, para uma reflexão, para justificativas de por que eu estou estudando isso, para que eu estou estudando. Isso leva à compreensão. E é por meio da compreensão que eu vou chegar no alvo máximo, que é a aprendizagem. Resultado: de dar aulas para alunos, eu passo a dar aulas com os alunos. E esse contexto precisa de uma ajudinha extra. Para eu poder dar aula com os alunos, eu preciso entender como é que eles funcionam. Ensinar sem levar em conta o funcionamento do cérebro seria como desenhar uma luva sem considerar a existência da mão. Um absurdo total. Portanto, a primeira coisa que, como professor, vale a pena a gente aprender, e eu, infelizmente, custei um pouco a chegar até aí, lá nos meus antigos primórdios, é o fato de que, como o Rubem Alves gostava de provocar, ele dizia: o que a gente usa primeiro na vida? A gente usa uma caixa de ferramentas ou uma caixa de brinquedos? E aqui eu vou te contar uma coisa. O nosso aluno de hoje diria: professora, eu ganhei uma caixa de ferramentas de brinquedo. Claro, mais amadurecida e com mais jogo de cintura, eu diria: então a sua caixa de ferramentas era um brinquedo. E caímos na mesma coisa. Primeiro se usa a caixa de brinquedos, para depois usar a caixa de ferramentas. A caixa de brinquedos, no cérebro humano, equivale ao lado direito do cérebro. É o lado direito que vai decodificar, assimilar, vamos dizer assim, digerir as informações, os conteúdos, os elementos de sala de aula, de livro, de computador, etc. Pelo lado direito, que é o lado da poesia, é o lado da música, é o lado das artes, das metáforas, das atividades lúdicas, da gamificação. É desse lado que devem entrar as primeiras atividades.
porque são elas que vão ajudar os conceitos a se tornarem significativos para o aluno. Apenas depois de serem digeridos, esses conceitos poderão atravessar a ponte do corpo caloso, que divide os dois hemisférios, e ir para o lado esquerdo, ou seja, para o lado onde há baias de trabalho, a parte da sentença, a parte da palavra, a parte do som, a parte da entonação, a parte das fórmulas químicas, a parte da linguagem portuguesa, mas a parte da língua estrangeira e assim por diante. Então, é essencial que nós façamos uso da nossa caixa de brinquedos, que são as atividades para o cérebro do lado direito, de modo que assim ele esteja pronto para colocá-las já compreendidas e não decoradas no lado esquerdo, que vai ser utilizado depois. Essa interação com o mundo do ser humano se faz ligada aos sentidos biológicos, e também aos estilos de atenção dos indivíduos, alguns mais alertas, alguns mais descansados, alguns mais organizados, alguns mais bagunçadinhos. Mas o que importa mesmo é que essa interação é que vai ajudar, por esses canais todos, que o cérebro aprendiz aprenda. E para aprender, ele se alimenta de curiosidades, de desafios, de inter-relações e de escolhas. O detalhe é que também esse cérebro tem inteligências que são múltiplas. Resultado: customizar as informações e oferecer estímulos variados à nossa turma de sala de aula é uma das várias tarefas do educador na construção do conhecimento, ou seja, trabalhando com aprendizagem significativa. Com tal diversidade, vamos lembrar, hein? Como a roupa de tamanho único, o ensino de tamanho único também não serve para todos, não. Porque nas nossas salas existem alunos com altas habilidades e superdotação, alunos com déficits, sejam eles distúrbios ou transtornos ou problemas motores, sensoriais, etc. Mas também existem as pessoas comuns, que são aquelas que a gente fica chamando de pessoa, ele é um aluno normal. Não, ele é um aluno típico. O aluno típico é o aluno comum, que seria geralmente a nossa maioria. O ambiente para que as pessoas com altas habilidades, pessoas típicas ou pessoas com déficits aprendam é um ambiente que acolhe a diversidade, que é interativo e que transcende a sala de aula, vai além dela permanentemente. Com pontes para a vida. As pontes entre a educação e a vida real dependem de atividades interdisciplinares, entre as disciplinas, de temas que sejam transversais, ou seja, o mesmo tema abordado por cada disciplina de acordo com a sua ótica, e a transdisciplinaridade, que é exatamente essa ponte que vai pegar a educação e transformar isso tudo em um elemento real para o cotidiano, útil e assim por diante. Em outras palavras, educação não é uma questão de ouvir e falar, mas é um processo ativo e construtivo. Tá aí. Educação é aprender a conhecer e aprender a fazer. Mas
infelizmente, nós sabemos que mesmo com os ambientes ideais e com esses cuidados sobre como o cérebro aprende, vai aparecer dificuldade na sala de aula, né, gente? Mas isso ocorre porque existem variáveis. Elas são 5, as variáveis. A primeira delas é a história neural. O que é isso? Todo mundo sabe que o cérebro é formado pelas experiências de vida. Essas experiências de vida vão gerando as ramificações entre os neurônios, eles vão conversando entre si e formando a nossa rede de conhecimento. Mas vejam só, eu vou convidá-los a olharem fixamente ali, naquele ponto preto que você tem no círculo, por algum tempo. Na hora que eu falar já, você vai olhar para a parte branca à direita da tela. E surpreendam-se com o que vai acontecer. Vou ficar caladinha um pouco enquanto vocês fixam no ponto preto. Quando forem olhar para a parte branca, deem uma piscadinha, tá? Muito provavelmente, vocês viram a bandeira do Brasil. E isso acontece porque aquilo que é significativo para nós fica. Nós somos expostos à bandeira do Brasil e temos significados ligados a ela, como o Renato bem lembrou no início da sua fala, e ela está tão impressa, tão inscrita na nossa mente, que mesmo se nós olharmos outras cores, outros formatos, na hora que a gente vai para a parte branca, essa bandeira acontece. Portanto, está aí uma boa justificativa para associar o ensino à vida real, como forma de ajudar a que a memória imprima na nossa mente os elementos que nós precisamos. A aprendizagem não é, portanto, um ponto isolado, decorado, sem lógica. Na verdade, a aprendizagem é um sistema de redes e que serão significativos para a pessoa de acordo com a sua experiência de vida. O gato, para alguém, pode ser o gato que ela tem em casa. A outra pessoa pode pensar no Brad Pitt. Um pode dizer que gato tem a ver com miau, ou que gato bebe leite, que gato é alegria, ou aqueles desenhos animados em que gato pode ser a eletricidade que a gente vê aí naquele mindiguacho de fios para roubar a eletricidade pública. Resultado. É por isso, gente, que o cérebro aprende tão bem com o mapa mental. É porque, como a pessoa tem vários tipos de conceitos na sua rede neuronal, quando ela faz um mapa mental, ela consegue organizar aquele conteúdo que ela tinha lá mais espalhado. E isso é facilitador. A segunda variável, além da história neural, é o ambiente da aprendizagem. Isso quer dizer o quê? A pessoa que está aprendendo se sente acolhida ou ela se sente um zero à esquerda? Vejam só a importância do ambiente no caso da aprendizagem significativa. Existem fases para chegar na aprendizagem significativa. E a primeira delas, lá embaixo da lista que sobe, é sentir. O aluno precisa sentir aquilo que ele está aprendendo. Daí ele passa para percepção,
notando alguns detalhes. Depois ele compreende. Só compreendendo ele vai poder lidar com uma definição, argumentar e discutir o assunto e depois transformar isso aí em um novo tipo ou um novo conjunto de conhecimentos. Portanto, está na hora da gente passar do penso, logo existo, para sinto, logo penso, pois é o sentir que nos ajuda a pensar. Às vezes, o cérebro do aluno se sente ameaçado, e um cérebro ameaçado, gente, é uma beleza para a fuga. Ele enche de adrenalina, prepara a musculatura e, ó, tira o time. Mas isso é péssimo para a aprendizagem, porque aqui entram os neurotransmissores, tipo cortisol, vasopressina e etc., que bloqueiam a parte cognitiva para que a pessoa possa simplesmente organizar a sua fuga. Então, nós, professores, precisamos fazer algumas coisinhas muito especiais. E agora, em termos de retorno de aula, então, nem se fala. São ações facilitadoras para que o cérebro não queira fugir, mas se sinta acolhido e confortável. Oferecer situações favoráveis para a exteriorização da emoção. Fazer um dado de emoções ou uma roda de conversas e etc. Criar ligação do professor com os alunos e entre os alunos. Lembrando que ligação não significa ter que ficar perto, nem significa ter que abraçar ou beijar. A conexão é de energia. Ela pode ser a 2 metros de distanciamento social. E também estabelecer a conexão dos alunos com o contexto da escola, o contexto da sala de aula, o contexto local e o contexto global. O que está acontecendo em cada um desses locais? E aqui, gente, eu tenho uma coisa que me encantou quando eu aprendi. Existe um psicólogo chileno chamado Maciel Losada, e ele foi para os Estados Unidos, depois conheceu uma colega minha do doutorado e se casou com ela e mora em Florianópolis. E esse Losada fez uma grande pesquisa sobre equipes de alto desempenho nas grandes empresas do mundo todo, financiado pelo governo americano, por volta de 50 milhões de dólares. Foi uma coisa muito longa, muito boa, muito profunda. Entre os elementos de equipes de alto desempenho, além de destacar que conectividade é o fator primeiro para o alto desempenho, ele ainda descobriu uma outra coisa muito séria que tem a ver com essa parte do ambiente emocional ligado à aprendizagem. Essa proporção 3:1 significa o seguinte: o estrago que alguma ação ou uma linguagem corporal, uma expressão facial, ou palavras ríspidas, tom de voz, podem causar numa pessoa, imaginem nos alunos, é um estrago tão grande que para cada estrago desse, para cada elemento negativo, são necessários pelo menos 3 positivos, 3 acontecimentos, 3 palavras, 3 linguagens corporais espontâneas e etc., para o positivo conseguir anular aquele negativo. Mas só para anular, só para igualar. Aí eu tenho que ter mais positivos para que o aspecto favoreça as relações. Esse é um lembrete que eu gostaria de falar para vocês. Em outras palavras, voltamos aqui
aos 4 pilares da educação. Falamos de aprender, a conhecer e a fazer com as novas metodologias importantes para o mundo novo. Agora falamos de aprender a ser e aprender a conviver. Quanto mais respeitosas e éticas forem as interações pessoais, maiores serão as conquistas do pensamento humano. O ser humano aprende melhor quando ele tem a possibilidade de conviver e ser ele mesmo. A terceira das 5 é a aquisição. Modelo tradicional, lá onde eu comecei, era ficar em pé da turma, dar aula para os alunos, relativamente passivos, objetivando a conseguir a atenção dos alunos e mantê-la pelo tempo que eu julgasse necessário, não mais. Precisamos lembrar que para a aprendizagem ser significativa e obedecer às regras do cérebro, os professores devem garantir a atenção no momento de introduzir o assunto, de apresentar as ideias principais, de dar instrução, explicações curtas, fazer revisões ou discutir as conclusões. O resto do tempo deve ser trabalho do aluno. Metodologia ativa é isso. É nós deixarmos o aluno trabalhar e apenas sermos os mediadores ou os orientadores dessa situação. Quando nós fazemos ao contrário, fazemos todo o trabalho o tempo todo, sabemos muito bem como é que a gente sai da sala de aula. Exausto, estou morto, mas é por isso. Importante e surpreendente é esse pontinho aqui. Prestar atenção demais pode ser contraprodutivo, gente. O cérebro, isso é uma coisa que vem de memória primitiva. O cérebro sabe que se ele ficar excessivamente concentrado, ele se torna uma presa fácil. Então, o que acontece? Se o professor exige da turma uma atenção excessiva, daquela super, só o professor, só o livro e tal, o que pode acontecer é que ele corre o risco de levar esses cérebros dos alunos a se desligarem automaticamente, para não ficarem excessivamente concentrados e não serem uma presa fácil. Resultado, a gente às vezes ouve lá na sala dos professores assim, ih, fulano estava em alfa hoje, Deus me livre. Ô, gente, fala isso mais não. Alfa é um estado de relaxamento, é um estado de tranquilidade. Ou seja, reze para que seus alunos todos fiquem em alfa, porque eles, nesse momento, estarão aprendendo melhor do que se estiverem prestando atenção demais. E aí vem nosso amigo Kelvin. Ai, como eu gosto desse menino. Ele interrompe a professora e fala, olha, você pode me apresentar o material, mas não pode fazer eu me importar. E aí a gente fica naquela. E como nós perguntamos, né? Como é que eu posso motivar o meu aluno? Olha, primeiro que tudo, eu gostaria de lembrar que motivação é ter um motivo para a ação. É igual sonho. Eu não posso sonhar o sonho do outro, então eu também não posso dar o motivo para o outro querer fazer alguma coisa. Mas eu sou um líder. Os líderes devem incentivar os liderados. E eu posso ser o motivo para que ele queira agir. A quarta das 5 variáveis é a época em que nós vamos ter tempo de perceber se realmente entendemos, ou, no caso dos professores para os alunos, eles, professores, entenderem
ou perceberem se os alunos realmente estão entendendo. É a elaboração. A elaboração tem a ver com rever o tema, transferir para uma nova situação, analisar detalhes, testar a aprendizagem não pela nota, mas testar a aprendizagem para saber se é por ali mesmo o caminho ou se há necessidade de alterar a rota. E, obviamente, só depois disso caberá espaço para aprofundar o tema. Hoje, a gente sabe muito bem que se aprende muito mais de forma indireta do que com show de orelha, ou seja, o professor falando e o aluno ouvindo. Se temos que falar, devemos, pelo menos, dar instruções em blocos curtos e interessantes. E mais, lembrar que o estado fisiológico é que é o real mediador do que vamos compreender. Então, o nosso aluno que está triste, que está de luto, o nosso aluno que sofreu violência doméstica, o nosso aluno que está com calor ou com frio, com febre ou sem, o nosso aluno que está cansado, que não dormiu de noite, provavelmente vai ter mais dificuldade, ainda que não apresente nenhum tipo de distúrbio ou transtorno e que o professor esteja fazendo as coisas como deve. A última das 5 variáveis é a internalização. Eu posso chamar a internalização de realmente armazenar coisas que foram vivenciadas, que foram significativas e que vão ficar lá para depois. A aprendizagem, então, ela cria um traço de memória, mas é um traço. Esse traço não é forte, não. A gente ainda precisa botar os post-its ou usar o celular de ajuda. Por causa disso, porque esse traço não é forte, o descanso é um bom auxílio para a memória. Por quê? Um cérebro cansado fica fraco para a lógica e não consegue aprender o material mais complexo. E aí vem outra coisa que às vezes eu fazia, né? O present perfect é mais complicado em inglês, então vamos dar mais exercícios de present perfect. Pelo contrário, quanto mais assunto novo houver, mais será necessário descansar. Então, se o assunto é novo, não enche os alunos desse conteúdo, não. Dá um pouco, trabalha outras atividades, dá outro pouco, trabalha outras atividades, para que haja tempo do cérebro respirar entre uma atividade e outra. O que é lembrável? Primeira coisa, aquilo que faz sentido, aquilo que é significativo para o aluno. Outra coisa, o que está bem organizado. Também aquilo que é ligado a elementos emocionalmente positivos. E o primeiro e último elemento de uma sequência que não seja longa. E o motivo da sequência de datas, sequências de verbos, sequência de fórmulas matemáticas ou químicas ou físicas e tal, o motivo disso é muito simples. O cérebro dá conta de decodificar, armazenar, etc., grupos de 7 elementos, em linhas gerais. O número 7 é um número mágico para o cérebro. Então, imagine, veja você como é que fica a questão dos telefones. Os telefones celulares tinham 4 números. Colocou o 9, com 4 números, tudo bem. Com 9 já era problemático para algumas pessoas. Aí a pessoa tinha que falar assim, 9, e depois o telefone que ela tinha. Aí veio mais um 9.
a pessoa tem muitas vezes que pensar no seu próprio número de telefone. E aí dá aquela desculpa, é porque eu não ligo para mim mesmo. Não é não, é porque o seu cérebro só vai decodificar sequências se dividir em grupos menores. Nosso CPF. Você bota 3, depois outros 3, outros 3 e outros 2. Aí vai. Mas tenta falar ele de uma vez só. A sequência longa é complicada. Agora, se numa sequência eu lembro melhor o início e o fim, então a sequência menor vai ser mais positiva para a aprendizagem, porque lembrar o início, vou lembrar o final, e esse miolo sendo menos conteúdo, eu consigo ligar, fazer um tipo de associação com o princípio e o fim e lembrar o meio. Agora, se eu esticar essa sequência de assuntos e temas e perguntas e datas e etc., eu posso criar problemas. Nossa visão limitada sobre memória é que a entrada, a aula, ou estudo, ou leitura, leva para a memória. Entrou na memória, está garantido. Ela sai na hora que o professor pede na aula. Ou na prova. Não é assim, não. Depois vocês olhem isso aí aos pouquinhos, com cuidado, dá um stop no seu vídeo e confere esse mapa conceitual. A realidade do tema é que memória é muito mais do que estudar, ouvir a aula, memória e depois sair. Por esse motivo, por haver tantas janelas abertas, haver tantas opções, é que o cérebro se dá muito bem com novas tecnologias e as metodologias ativas. Porque a diversidade que isso oferece tem a ver com a diversidade do próprio mapa conceitual de memória. E a nossa mente mente, né? Existem falsas memórias. Quantas vezes você jura que o cartão de crédito estava com você na hora de pagar? Ai, perdi meu cartão. Chega em casa, ele estava na mesinha de cabeceira da cama. Você jurava. Era uma falsa memória. E a falsa memória ocorre porque o cérebro, às vezes, cria padrões, porque ele precisa de padrões para compreender. Então, quando eu olho essa figura, eu tenho a nítida impressão que existem 2 triângulos, um com borda e um sem borda. Na verdade, os triângulos sem borda não existem. Existe uma formação que a minha mente e a mente de vocês fez para tornar isso lógico, para tornar isso significativo. O que você tem, na verdade, aqui nessa foto, é um sinal de circunflexo, um sinal de menor do que, um sinal de maior do que. E por causa de nós termos essas 3 bolinhas picotadas, eu precisava, a mente me força a preencher aquele primeiro pedacinho ali, e esse, ao mesmo tempo, estica, vai no outro e forma virtualmente um triângulo inexistente. Essa é uma falsa memória. Por essas e outras, é que na LDB existe um elemento que nós devemos prover mais meios para a recuperação, mas olhar para a prevalência dos aspectos qualitativos em função dos quantitativos e dos resultados ao longo do período. Porque os aspectos qualitativos garantem que as falsas memórias não atrapalhem o aluno ou a aprendizagem. Afinal de contas, gente, muitas vezes nós usamos a questão do quantitativo, das notas e tal, com a desculpa de que, mas na vida é assim. Pois é,
Mas acontece que na vida real mesmo, as pessoas que marcaram a história da humanidade não são conhecidas pelas notas que tiraram na escola, nem pela quantidade de informação que elas decoraram. Essas pessoas que fazem diferença para a humanidade são aquelas cuja qualidade das produções criativas em literatura, música, descoberta científica, filme, arte, liderança, movimentos sociais, etc., fizeram diferença na vida. Não temos dúvida de que educação é um guarda-chuva de desenvolvimentos. Desenvolvimento físico e emocional, desenvolvimento social, acadêmico e metacognitivo. Lembrando que metacognição é um jeito chique de pensar sobre o seu próprio aprender, e com isso, para aprender. Acontece que, para essa educação se tornar para todos, nós precisamos reconhecer os nossos alunos como bio, psico e sociais. Nós precisamos lembrar que, historicamente, a escola tem ensinado os alunos, transformando-os em estudantes. Mas eu acho linda essa citação do Rui Canário, nosso colega de Portugal. Construir uma escola de futuro, não uma escola para o futuro, não, uma escola que tenha futuro, que se garanta no futuro, supõe a adoção do procedimento inverso, transformar os alunos em pessoas. Os problemas de aprendizagem envolvem várias causas, da mesma forma que envolve desenvolvimentos, a educação, esses mesmos elementos do desenvolvimento vêm cá para os problemas na aprendizagem. Observam que eu não disse problema de aprendizagem. O problema não é da aprendizagem. O problema, na verdade, é do aluno e do professor no processo de aprendizagem. Então, problemas na aprendizagem envolvem causas de várias origens e a partir da década de 90, quer dizer, bem depois do tempo que eu comecei a dar aula, ficaram foco, a década de 90 foi a década do cérebro, elegida ou eleita pela ONU, chegaram às causas orgânicas de estudo do cérebro. Algumas causas de problemas são estruturais, no órgão cérebro, que eu posso segurar aqui na minha mão, e funcionais, que são o programa que está lá dentro rodando, ou seja, o processamento das informações e da interação do ser humano com o mundo. Hoje, esses problemas se caracterizam, muitas vezes, por serem chamados de tenho alunos desmotivados. Pois vamos lembrar o seguinte, a desmotivação dos alunos, ou seja, ele não querer fazer alguma coisa, geralmente tem a ver com dois elementos muito importantes. O aluno se torna desmotivado por conta das dificuldades que criam problema para a sua aprendizagem, e nós, como professores, precisamos descobrir caminhos que contornem esses problemas, e em relação às relações humanas, que precisam ser as melhores possíveis para realmente o aluno deixar de lado essa desmotivação e se unir a você como um parceiro na construção do conhecimento. Lembrei que quanto mais coisa, mais importante é a gente descansar, né? Pois bem, hora de ir. Como a gente lembra sempre o início, isso vocês certamente lembraram
abertura e etc. E o final das sequências, eu escolhi como final da sequência vocês lembrarem pelo menos isso. Primeiro, que insanidade é continuar fazendo a mesma coisa e querer resultado diferente. Portanto, gente, é preciso ressignificar o papel da escola. E essa ressignificação, hoje em dia, deve principalmente ter como foco esses 3 elementos de cima do cone. Dados são elementos isolados. Informação é o que resulta desses elementos isolados. Né? Belo Horizonte, um elemento isolado. Belo Horizonte é a capital de Minas, é informação, porque o elemento isolado já foi tratado e já começou a ter lógica. Agora, dados e informações, os nossos alunos têm na TV, no rádio, no livro, no computador, no bate-papo com o outro, nas conversas com os adultos ou com seus pares, e assim vai, nas suas experiências de vida, nas suas observações. Então, não é mais época de, em plena era do conhecimento, ou era da informação e sociedade do conhecimento, como alguns preferem chamar, não é mais tempo da gente ficar passando informação para aluno. A gente passa raiva, passa vergonha, passa roupa. Passar informação já era. Isso é da escola da Idade Média. Nós não podemos fazer isso na época da mídia. Então, nós precisamos focar o papel da escola nesses 3 degraus. Conhecimento. Conhecimento é uma informação que se torna útil. Então, o aluno traz a informação e, através das metodologias ativas e perseguindo a aprendizagem significativa, professores e alunos juntos transformam a informação que veio com o aluno em conhecimento, ou seja, em alguma coisa útil. E eu só posso ter alguma coisa útil se ela vai servir para alguma coisa. Daí a ideia da ação, da pedagogia de projeto, de tantas outras coisas que envolvem soluções de problemas reais, etc. E isso tudo tem que ser mostrado. Eu não posso descobrir dentro da cabeça do aluno o que ele sabe, o que ele não sabe. Eu preciso de um resultado, e esse resultado tem um produto, não em elementos decorados da sala de aula. Conselho de quem já está na estrada há muito tempo. Não se prendam ao conteúdo livresco. Vocês podem e devem voar. E aí eu vou te contar um segredo. Se por um acaso você não souber voar, nem para onde ir, peça ajuda ao seu aluno. Ele certamente vai te ajudar. Gente, né? É difícil, sim, concordo. Mas eu garanto, com 56 anos de magistério, aos 72 anos de idade, que ajudar os nossos alunos a verem a vista mais de cima vale muito a pena. Que vocês tenham este privilégio por toda a sua vida profissional. Eu agradeço do fundo do coração as ordens, se precisarem de mim, para o que der e vier. Oh, minha amiga, que aula linda. Cortou tá cortando. Que aula linda, quanto conhecimento, quanta aprendizagem, quanta delicadeza da sua parte. Lucília, encantado, eu e as centenas de pessoas que estão assistindo a gente ao vivo aqui, encantados com a sua brilhante fala. A Zuleika é diretora do CNEP-MG.
A Zuleika é uma grande, queridíssima amiga. Ela escreveu, quando ela viu que você estaria aqui, ela já escreveu para mim. Parabéns pela escolha. Muito obrigada, É Zuleika. diretora do sindicato, é presidente do sindicato lá do sindicato. Não sei se ela é presidente ainda ou diretora, porque eu a conheci Ela é como. presidente até o final do ano. Vai ter que ser presidente a vida inteira. Grande, querida. Olha, a Zuleika é uma pessoa sem comentários, né? É amada, é querida, é competente. Já esteve várias vezes conosco aqui. Tá devendo mais uma vez, viu, Zuleika? Tá intimada para estar com a gente de novo aqui. A minha Olha, próxima vai ser lá. olha aqui, ó. Quero mais. Olha aqui, é bem isso aqui que tá. Ó. Quero mais, mais, mais. Foi fantástica, Lucília. Você vai ter que ler o que o pessoal escreveu aqui, ó. O pessoal está encantado aqui, assim, ó. Não, gente, que coisa emocionante. É só maravilhosa, 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 perfeita. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Isso aqui acho que define o que nós estamos sentindo agora, sabe? Ai, que lindo. Encantados com você. Então, muita gente não te conhecia. Então, eu acho que é um momento muito importante. Foi uma grande aula. Adorei. Eu não desliguei um minuto. Junto aqui, com a Priscila. Olha aqui a chorona, ó, gente. Vocês emocionaram. Junto com a Priscila. É emocionante ver colegas trabalhando junto com a gente. Ai, que bom. Obrigada, olha aqui, gente. Olha a Zuleika falando do seu pai aí, ó. Essa pega fundo. Essa pega fundo, né? Você é o grande legado do seu pai. Que coisa linda te ver falando dessa forma. E que professora. Que ótimo assistir 2 vezes. Mas muito obrigado. Olha, o pessoal, olha aqui, ó. Eu acho que a definição está aí. Encantador, emocionante, cativante. Todo mundo dando 10, parabéns pela aula. Então, tá aí, ó. Parabéns. Não, que ótimo. Ficaríamos com você aqui muito, muito tempo, mas já estamos com a Gádia ali na sala agora. Até vou colocar na sala aqui assim, já para vocês se encontrarem aqui assim, olha aqui, ó. A querida nossa próxima palestrante, professora pós-doutora em educação, Gádia Vargas. Olá, Gádia. Tá com o teu microfone. Olá, tudo bem? Eu fiquei aqui escutando também a palestra da professora. Que ótimo, vou ficar para a sua. Prazer, que bom. Eu agradeço o prestígio, obrigada. Não sei se vai ser tão boa, mas vamos lá. Certamente tem um currículo maravilhoso aqui, ó. Viu, Lucília? Ela é pós-doutora e doutora em educação, mestrada em educação, pedagoga, especialista em estudos da infância, educação infantil e no iniciais do ensino fundamental, e vai falar para dar aprendizagem dos pequeninos, né? Como que acontece? Então, depois da aula que a Lucília fala sobre aprendizagem significativa, a Gádia vai complementar aqui, falar exatamente para os professores da educação infantil e dos anos do ensino fundamental, os anos iniciais, os professores que atuam nos anos iniciais, como que essa aprendizagem acontece, então, principalmente com nossos pequenos aí. Renato, me dá licença só de fazer uma colocação em relação a isso. A minha mais profunda homenagem aos professores de educação infantil. Muitas vezes no nosso país eles não têm todo o respeito e não lhes dão todo o valor que têm. Mas vale a pena ler um livro e um poema que diz: tudo que eu aprendi para a vida, eu aprendi na educação infantil, eu aprendi no jardim de infância. E ontem eu li alguma coisa sobre um manual que fizeram para, se não me engano, foi o nosso amigo comum, o Celso Vasconcelos, que postou um manual do governo para professores de educação infantil. E um conhecido dele colocou uma matéria que, inclusive, eu compartilhei, revoltado com a ideia de que professores precisem de manual. Nós precisamos, sim, de educação continuada, de leituras, de troca entre pares, de não parar nunca, mas professor que é professor
não precisa de manual de governo para dizer o que fazer. E aí eu fico com o meu amigo Zé Pacheco, que diz que professores precisam aprender duas coisas. Uma delas é dizer, sob o ponto de vista de dar espaço à novidade. E o outro, que professores precisam aprender a desobedecer quando lhes impuserem coisa desse mal. Porque professores de educação infantil estão por aí, meu respeito, e desobedeçam, porque vocês não precisam de manual. Vocês são donos do seu conhecimento e, quando não tiverem, saberão muito bem como e com quem buscar, ao invés de seguir lista do que fazer. Ótimo, Lucília, obrigado. Com isso, você já joga para a Gágia aí, ó. Acho que você já levantou a bola para a Gágia bater, e agora a gente continua aqui. Muito obrigado mais uma vez, Lucília. Fantástico, a gente continua assistindo. Convido você para continuar com a gente aí, Lucília, assistindo, então.